Estamos chegando ao fim de mais um ano e eu acredito que seja interessante fazermos a seguinte pergunta para nós mesmos: o que eu aprendi em 2019? O que esse ano me ensinou? O que eu agreguei com as experiências ao longo do ano que passou? Será que eu me posicionei corretamente diante da vida? No que eu preciso melhorar? Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou falar da minha pessoa, das minhas experiências ao longo desse ano e quero que você também pense sobre isso na sua vida, partindo da minha reflexão. Porque quando chegamos ao fim de um ano, precisamos pensar o que fizemos. Sim, precisamos pensar. Se nem na virada do ano, se nem no fim do ano, nós não pararmos para pensar, quando vamos parar? E se não paramos, nos tornamos autômatos? Viramos uns robôs programados pelos modismos, pelas tendências, pelos interesses do sistema? E infelizmente a maior parte das pessoas não para pensar. As pessoas vão tocando a sua vida, vão se afogando nessa correria social e coletiva. E por isso elas não conseguem perceber as coisas, não conseguem entender os acontecimentos. E pior, não conseguem ouvir os chamados da vida, que estão aí, batendo a porta a cada instante. Então a virada de ano é sempre um bom momento para promover uma reflexão, para dar uma olhada na despensa, no depósito pessoal, para ver o que lá pode ser mantido, o que precisa ser jogado fora, porque na nossa mente nós vamos captando e capturando muitas coisas e a mente por isso encontra-se sobrecarregada, saturada. A mente é uma esponja que vai absorvendo, absorvendo e absorvendo, e isso sufoca o indivíduo se ele não toma cuidado, se ele confere espaço apenas para a mente e não para o espírito com a sua intuição. A intuição, ela sabe exatamente o que precisa. A intuição não fica apanhando tudo o que aparece diante dela, como a mente o faz. A mente vai catando tudo. A mente é praticamente um lixeiro. A mente é uma catadora de lixo. Os lixos modistas, os lixos ideológicos, os lixos políticos, os lixos econômicos, os lixos culturais, os lixos religiosos. A mente vai catando tudo isso. Ela é uma esponja, ela é um lixeiro. Ela vai se abarrotando dessas coisas e daí se torna pesada e impede o ser humano de viver de forma tranquila e equilibrada, porque um excesso de mente é sempre um desequilíbrio, uma desarmonia e uma decadência. Então, chegando ao fim de um ano, é preciso pensar sobre isso. É preciso fazer uma faxina na despensa, no depósito chamado mente humana. É preciso jogar fora muitas coisas que estão lá, ou quem sabe tudo. A maior parte da humanidade precisa jogar tudo fora que está aqui, para que o espírito possa despertar, atravessando com a sua irradiação a alma, o cerebelo e o cérebro frontal, por fim, para que possam surgir pensamentos lúcidos, coerentes, equilibrados e harmoniosos. Então, da mesma forma como as pessoas fazem uma faxina geral na casa antes do Natal, assim é preciso fazer em si mesmo.
É preciso fazer uma grande faxina em si, começando pela mente, jogando fora o que não serve, as ideologias, os dogmas, os modismos, as crenças cegas, a fraqueza emocional, o politicamente correto. Tudo isso precisa ser jogado fora para que o verdadeiro eu possa prevalecer e dominar a vida do ser humano. Se o verdadeiro eu não domina a vida do indivíduo, o que haverá de dominá-la? As coisas externas? Sim, infelizmente. Infelizmente, na vida da maior parte das pessoas, as coisas externas, as influências externas dominam. E por isso a vida se torna espremida, esmagada, triste, pesada, e as coisas não fluem, porque onde existe um excesso de absorção de coisas externas, onde o ser humano se torna uma esponja que absorve coisas que não prestam apenas, tudo se torna pesado e a vida não pode fluir, porque a fluidez não depende da mente. A fluidez depende do espírito, do eu interior, do verdadeiro eu. Quando ele flui, o ser humano se sente bem. E essa fluidez toma conta da sua vida, da sua existência num todo. Então, no fim de um ano, é preciso pensar sobre isso, é preciso fazer uma faxina em si. E é preciso perguntar para si mesmo: o que aprendi neste ano? O que aprendi em 2019? Eu aprendi várias coisas, na verdade reaprendi várias coisas, porque a espiritualidade é algo muito simples. Nós sabemos o que precisamos fazer, mas na correria diária esquecemos tudo isso muito fácil. E daí nos afogamos nesse excesso de coisas externas, de tal modo que o eu interior acaba sendo comprimido. Ele vira um comprimido numa cartela de medicamentos. E nós não podemos nos tornar um comprimido numa cartela de remédio. Nós temos que ser um ser humano com um espírito dilatado, que flui. E o espírito somente pode dilatar e fluir se o ser humano coloca a sua mente no seu devido lugar como instrumento apenas, e não como o fator predominante da vida. Quem torna a mente o fator predominante da sua vida afunda no peso mental. E quem afunda nesse peso mental não consegue permitir ao espírito fluir e ser. Então isso o ser humano precisa fazer no fim de um ano, fazer um balanço da sua vida. Precisa fazer um balanço, uma faxina, jogar fora tudo o que não presta, para aquilo que presta possa predominar, possa se exteriorizar, se manifestar e determinar caminhos, escolhas, decisões e caminhadas. Então, nesse ano de 2019, eu aprendi várias coisas, que é preciso ter paciência. Ter paciência também não significa ser um acomodado, são coisas completamente diferentes. Nós precisamos nos movimentar, precisamos caminhar adiante, mas de forma paciente, com paciência, porque a paciência cabe ao espírito. A mente, ela é impaciente, ela quer acelerar tudo e assim ela prejudica o ser humano, porque ele não espera a hora exata das coisas acontecerem. Ele mete os pés pelas mãos e se prejudica. Já o espírito, na naturalidade do seu ser, dispõe de uma paciência, e quem é paciente aguarda a hora exata de agir e de tomar decisões. Então eu relembrei disso ao longo do ano, e é preciso se relembrar disso a cada instante. O ser humano esquece isso muito fácil, que é preciso ser paciente.
Nesse ano eu também reaprendi de novo que cada ano termina, que os anos terminam, por piores que sejam, por mais estressantes que sejam, uma hora o ano termina, tudo passa nessa vida. E é preciso ter essa noção. Quando a pessoa se torna muito bitolada e quer resolver as coisas num já, ela perde essa visão macro da sua vida e pensa que a aflição do momento presente vai durar para sempre. Não, ela não dura para sempre. Toda semana termina, todo dia termina, todo mês termina uma hora. E todo ano termina uma hora. E as coisas ficam para trás. E é por isso que não podemos nos ater demais a elas. Não podemos e não devemos nos preocupar em demasia. Precisamos fazer a nossa parte nessa vida, precisamos estar vigilantes intuitivamente, mas saber também que às vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos, porque estamos aqui encarnados num plano que hoje está muito distante daquilo que deveria ser por causa da decadência da humanidade, e precisamos lidar com isso. Precisamos lidar. E quem está desperto espiritualmente, comungando com os mundos espirituais, acaba alcançando uma paciência e vive num tempo mais transcendental, num tempo mais anímico, num tempo mais espiritual, que confere ao ser humano uma tranquilidade para saber esperar o momento exato das coisas acontecerem e das coisas também passarem, porque uma hora elas passam, vão embora, vêm outras coisas e por isso não podemos nos prender a elas de forma doentia e mortal. Então isso eu relembrei ao longo desse ano. Também relembrei ao longo desse ano que não adianta se ocupar em demasia com os debates e as discussões coletivas, como por exemplo a política. As pessoas se matam por causa da política, mas não cuidam de suas vidas. E como o país pode melhorar se os indivíduos não cuidam de suas vidas? Vocês acreditam que a classe política vai cuidar da vida dos indivíduos, vai resolver os problemas dos indivíduos? Não. Cada indivíduo precisa resolver a sua vida. E se todos os indivíduos da sociedade resolvessem seus problemas, nem precisariam de uma classe política opulente, orgulhosa e vaidosa, que está aí apenas tirando vantagens da ignorância espiritual da sociedade humana. Então, é preciso se ocupar consigo mesmo, primeiramente. Se todas as pessoas se resolvessem consigo mesmas, não precisariam de classe política alguma. A sociedade se engrenaria naturalmente. E as pessoas estão aí se matando nos debates políticos. E eu não tomo mais parte desse lixo político, desse lixo ideológico. Eu me ocupo comigo mesmo e convido vocês, poucos ouvintes, a se ocuparem consigo mesmos também. Somente assim as coisas vão melhorar, se cada um se ocupar consigo mesmo. E isso é preciso fazer ao longo de um ano. E isso você precisa fazer nessa virada de ano. Nesse fim de ano, ocupe-se consigo mesmo, com a sua vida interior. Faça uma faxina dentro de você, uma limpeza. Jogue fora da despensa o que não presta, o que não deve ser guardado, que está apenas ocupando espaço sem te agregar nada. Porque a mente humana ela é uma esponja que vai sugando as coisas e vai se sobrecarregando. É por causa desse sobrecarregamento mental que o espírito não consegue fluir, que ele não consegue se manifestar. Então pense nisso, caro amigo. Pense nisso. Ocupe-se consigo mesmo. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Quem vive em espírito, se ocupando com o seu espírito, irradiando e oferecendo a palavra a outras pessoas, ele não é egoísta.
ele não é egoísta. Muitos desses que lutam politicamente é que são os verdadeiros egoístas, porque esperam algum benefício disso para si mesmos. Já aqueles que trabalham em espírito buscam apenas o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento e a paz interior. E a paz interior é a maior riqueza. E quem ensina isso aos seus semelhantes se torna o maior doador nessa vida. Ele sozinho doa mais do que toda uma classe política que na verdade não está nem aí para a população. Que não está nem aí para a população. Seja uma classe política de esquerda, de direita, sejam os religiosos ou seja quem for. A sociedade hoje está nas mãos de verdadeiros imbecis. Imbecis nos diferentes lados. Então abra o olho, deixe isso tudo de lado, ocupe-se consigo mesmo, faça uma faxina dentro de você nessa virada de ano. E pense sobre o que você aprendeu em 2019 e o que você precisa aprender ainda, para que em 2020 você possa se posicionar melhor nessa vida, capacitando-se a ouvir melhor a sua intuição, porque somente a intuição vai te indicar o caminho, e não uma classe política, e não uma classe religiosa. Certo, então, gente? Então, o segredo é isso. O segredo é isso, é trabalhar dentro de si. Porque somente se os cidadãos trabalharem dentro de si é que a sociedade poderá melhorar. Do contrário, ela continuará piorando e vai continuar piorando porque as pessoas não querem trabalhar dentro de si. Elas terceirizam suas responsabilidades para uma classe política calhorda, uma classe política calhorda e canalha que não está nem aí para os cidadãos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!